Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para o estudo de mais uma aula do nosso componente curricular Política das Relações Étnico-Raciais Brasileiras, Africanas e Indígenas. Vejam só, na nossa aula de hoje nós temos um tema tão interessante quanto os demais e importante. Vejam, vamos estudar sobre a gênese dos povos originários do continente americano. Então, vamos estudar um pouco sobre essas questões. Quem são esses povos originários? Não? Tentando descobrir isso, vamos falar aí um pouco da pré-história. Observe que nós temos aí, existem várias hipóteses sobre as primeiras pessoas que chegaram ao continente americano, que engloba a América do Norte, que vem ali o Canadá, Estados Unidos e México, e temos também a América Central, que vem a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá, e a América do Sul, onde estamos localizados. Temos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Não coloquei o Brasil porque nós já estamos aqui no Brasil. Então, observem que nós temos, vamos falar um pouco da pré-história, dentro do contexto deste continente americano. A migração asiática, não? Então, quando nós vamos estudar sobre a história dos povos originários das Américas, nós sempre temos curiosidades e precisamos compreender de fato, porque eu sempre digo que quem não sabe de onde veio não se define muito bem no presente e fica sem saber também por onde trilhar para o futuro, né? Veja que, segundo a teoria, o povoamento da América se deu pelo Estreito de Bering, que se encontrava congelado, também chamado de Berígia. Hoje, essa região, a oeste, pertence à Rússia e a leste aos Estados Unidos da América. Então, existe a teoria de que essa região Estreito de Bering foi o canal, ou seja, a passagem dos primeiros habitantes para as Américas, né? Vamos observar que dentro desse contexto da migração asiática australiana, nós estamos falando aí sobre as diferentes teorias, né? Essa tese ela vai defender de que os primeiros americanos teriam migrados da Malásia, hoje conhecida como Austrália, pela travessia do Oceano Pacífico, isto é, em mar aberto, em pequenas embarcações, chegando à região da América Central e à América do Sul, cerca de 11 mil anos passados, né? Então, esta é uma das teorias da migração asiática australiana. Observe que nós temos também a migração europeia, é uma outra teoria de que o continente americano ele teve o seguinte caminho. Essa teoria, que é a menos aceita, inclusive, até o momento, essa tese se baseia não na morfologia dos ossos, ou seja, não vai buscar aí o amparo da antropologia e nem dos estudos morfológicos para compreender isso, mas nos objetos que foram criados por essas pessoas, como pequenos utensílios e armas, facas e pontas de flechas. Ela vai se basear mais nesses artefatos. Segundo essa teoria, os primeiros habitantes da América fariam ou teriam chegado na região da costa leste dos Estados Unidos aí por volta de 20 mil anos. Veja que nós estamos falando aí já sobre 3 teorias que buscam compreender e explicar como o continente americano foi povoado, não?
Aqui nós temos um mapa onde tem alguns indicativos de rotas, né? Tem uma legenda para uma compreensão melhor, para vocês visualizarem melhor acerca dessas teorias, né? Observe aí os fósseis mais antigos no território brasileiro. Quem não lembra da nossa querida Luzia, né? A Luzia é esse fóssil que foi encontrado em Minas Gerais, né? E ela foi reconstituída e ela passou a ser um objeto de estudo muito eficaz para a compreensão da população, inclusive da América do Sul, mais especificamente o Brasil, porque a Luzia ela traz traços de povos africanos, então há essa defesa de que a povoação ou o povoamento da América do Sul, mais especificamente do Brasil, tenha se dado por africanos que vieram em tempos remotos para essa região. Observe, identificado como uma mulher, que recebeu aí o apelido de Luzia, pelo pesquisador Walter Neves, que foi o responsável pela reconstrução. Na época, concluiu-se que a morfologia possuía traços das populações encontradas na África e também encontradas na Austrália. Essa Luzia ela foi encontrada em Minas Gerais, depois de reconstituída, passou a fazer parte do acervo nacional, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Posteriormente, o Museu Nacional pegou fogo, né? E eu não sei como é que está a condição de Luzia, se ela chegou a sobreviver o incêndio do Museu Nacional. Aí está a fonte, Silveira, 2009, na página 36. Aqui são mais ou menos teorias migratórias, segundo o pesquisador Walter Neves. Agora nós estamos falando de teoria segundo Walter Neves, este pesquisador. Temos aí os anos, né, o período e as rotas desse povoamento. Vamos prosseguindo aqui, falando dos fósseis mais antigos do território brasileiro, que é justamente em 2018, com o auxílio da tecnologia de estudos genéticos que foram realizados aí no crânio de Luzia e de outros fósseis da mesma datação, da região de Lagoa Santa, descobriram pelo DNA que Luzia não tinha semelhança com os aborígenes, não? Africano, mas aí com os asiáticos da corrente migratória que perpassaram a Sibéria, norte da China, e que atravessaram o Estreito de Bering, né? Então vejam que nós temos aí o prosseguimento, é por isso que a ciência ela é muito bacana, porque a ciência ela é viva, e ao se descobrir algo, esse conhecimento não se encerra, todo conhecimento que é produzido e cada descoberta torna-se um ponto de partida para novas investigações e produção de novos conhecimentos. Vejam que a partir daquela descoberta de que Luzia tinha os traços semelhantes aos africanos, prosseguiu-se os estudos e aqui em 2018 ele diz, não, ela se parece mais com antigos que vieram aí, que foram encontrados aí em outras regiões, principalmente os migratórios que perpassaram a Sibéria no norte da China e que atravessaram aí o Estreito de Bering também, né? Vejam que dentro desse povoamento do continente americano, segundo André Menezes Strauss, nós temos aqui um mapa ilustrativo onde vocês poderão observar o que esse autor, o André Menezes, ele defende, André Menezes Strauss, ele defende sobre essa questão do povoamento das Américas, tá? Observe a importância do nosso passado, a relevância de conhecer como foi a origem dos povos americanos, nos mostra aí que a humanidade ela está sempre em trânsito e a depender de sua vontade e ou necessidades. Depende da vontade do ser humano como da necessidade. Às vezes, por uma catástrofe natural, as pessoas
são obrigadas a deixar o seu convívio, o seu habitat em determinada região e migrarem para outras, né? Às vezes questões de enchente, terremotos, às vezes secas, né? Isso leva as pessoas a terem necessidade, são forçadas a procurarem forma de sobreviver. Os estudos arqueológicos revelam que a humanidade possui seus mistérios, os quais têm atingido as pessoas de hoje, que, por mais evoluídos que sejamos, ainda somos incapazes de responder algumas perguntas acerca de quem sou eu, de onde eu vim, o que eu posso fazer, né? Então, algumas perguntas assim, às vezes a gente tem dificuldade ainda de responder, né? Observe que nós temos um mapa aqui já da América do Sul, do continente americano, né? Mais especificamente aqui a América do Sul, onde vocês poderão encontrar uma fonte de Bueno e Dias, de 2005, na página 134, a primeira colonização, as correntes migratórias da América do Sul, para vocês observarem e irem consolidando esse conhecimento. E a importância do nosso passado, prosseguindo, veja que a relevância de conhecer como foi a origem dos povos americanos, ela nos mostra que a humanidade ela está sempre em trânsito, a depender de suas vontades e ou necessidades. Nós já falamos sobre isso, né? Os estudos arqueológicos aí eles vão revelar que a humanidade ela possui seus mistérios. Nós já falamos um pouco, adentramos um pouco nisso anteriormente. Só para ratificar essa importância de compreendermos o nosso passado e a nossa história, e aqui mais especificamente no continente americano. Dentro dessa compreensão, observamos aqui que o entendimento do povoamento da América é o primeiro passo para entendermos a origem dos indígenas do Brasil. A partir do momento de formularmos essa compreensão sobre o povoamento das Américas, aí sim se torna mais fácil compreendermos a origem dos indígenas brasileiros. Os estudos arqueológicos revelam que a humanidade possui seus mistérios aí, os quais têm interagido às pessoas de hoje, ou seja, intrigado às pessoas de hoje, que por mais evoluídas que essas pessoas sejam, ainda somos incapazes aí de responder algumas perguntas. Bom, nós vamos ficar com essas reflexões hoje e nos encontramos na nossa próxima aula, desejando a vocês excelentes estudos, uma excelente aprendizagem e que possamos, de fato, construirmos juntos os conhecimentos necessários para a nossa formação. Um grande abraço e até lá, pessoal!